Beleza, Deu certo. deu certo. Deixa eu já botar aqui para a gente ver. Então, Ui, Já vou fechar meu microfone. tá. Começamos com essa revisão aqui. Tá. Então, começamos com essa revisão aqui, gurias, que é alguns temas que a gente viu. Vocês podem abrir o microfone para falar em poucas palavras, né? O que que ficou para vocês, né? O que que ficou para vocês pensar, animais de poder? O que que são os animais de poder para você em uma ou duas palavras? Pode abrir o microfone e falar, pode Em escrever. uma, em uma palavra, uma força extra. Força extra, boa, Ju. Parceiros na evolução. Parceiros na evolução, aham. Conexão mágica. Proteção mágica, boa. Para mim são como é assim, como se fosse nosso eu superior, sabe? Que é uma coisa que nos ajuda a entender uma coisa que a gente enxergar, uma coisa que a gente não enxerga normalmente. Boa, que bonito, bonito. Boa. Tá. Depois ali, daquela aula que a Lante deu dos símbolos, que ela falou do ego, dos símbolos, né? Que teve aquela aula super bacana. Peguei os símbolos aí. Então, qual o símbolo que mais te marcou, que pode te levar, que você pode levar para a vida para lembrar? Pode ser não necessariamente o símbolo de um animal, pode ser um símbolo, outro símbolo que você tenha escolhido, né? Que quando você vê aquele símbolo, já abre um leque para o que você quer, já abre um leque para as coisas que você quer. Vou dar um símbolo bem comum que a gente, o cifrão, né? Quem que não vê o cifrão e não pensa em dinheiro? É. É o símbolo que ganhou força e ficou famoso por isso. Então, tem o cifrão lá, é grana. Não vai pensar em amor. Ah, um coraçãozinho. É amor, né? Então, que símbolo, se você escolheu, se você não escolheu, escolhe, é legal. Pode ser para alguma coisa que você queira, mas que símbolo que marcou que você vai levar para a vida? Também pode falar no microfone. Quem tiver o símbolo, quem não tem, não tem. Mas pode dizer ali. Oi, boa noite. Oi, Tá bem para ouvir? dá para Eu ouvir? escrevi Aham. aqui flor da vida, que eu acho assim, de tudo interconectado e de tantas possibilidades de ligações, assim, é um símbolo que me toca muito. Boa, boa. Ô, Prashmira, tava colocando esse tema na palestra, daí eu falei, cara, isso aí merece um dia só de Flor da Vida, né? Porque é bastante coisa, daí ficou. Mas legal, legal. Quem mais? Hum, Eu acho que para mim um símbolo, como você falou, o cifrão, o coração seria o tambor. Quando eu olho o tambor, eu na mesma hora me lembro de jornada, dos animais de poder. Boa, boa, Anne. Tambor, legal. Cantando, eu também é o tambor. Para mim, o Tambor. toque de tambor, na verdade, ele toca na minha alma. É uma conexão assim, eu consigo entrar dentro de mim de uma forma assim como eu não sabia que um toque de tambor faria isso. Uhum. Boa, Ju. Boa, legal. Tá. Para Agora, oi, vai lá. Vai, para Lirandir. mim veio bem forte assim a deusa Inanna, né? Que ela comentou assim de descer, sabe? E descendo. Nesse momento assim é uma coisa que fez muito sentido para mim. Então assim ficou bem forte. Boa. Seria legal, Lirandir, se tu quiser estudar bem a história, né? Porque a Lante passou bem en passant, assim, mas é uma história bem bonita. Então, estudar a história dela, como é que foi, tudo, se tu pegou como símbolo, investiga bem, acho que é legal. Boa, boa. Tudo bem? Vamos lá para outra. Para quem chegou agora de sangue, a gente está fazendo uma revisão aqui. Então, qual pensamento construtivo mais você se identifica? Vou dizer, por exemplo, eu não é nenhum pensamento nesse caso que eu vou dar exemplo, mas eu me positivo muito a mente com decretos. Para mim é muito legal. Assim funciona muito forte. Mas tem algum pensamento que você, pô, eu penso isso aqui de mim e isso aqui, é construtivo pra caramba. Tem um em específico
Às vezes é mais difícil a gente identificar o positivo, né, gente? Positivo construtivo. É. Para mim, eu acredito que o autoconhecimento, Santana, ele traz muito isso de você mudar total, saber como mudar, né, esses pensamentos quando vem, né? Uhum, Mesmo também você falou no sonho de você transformar aquilo, eu acho que o autoconhecimento, para mim, é o que mais me identifica, tipo assim, nessa hora, né? uhum. Tá bom, tá ótimo, Ju. Tá ótimo. Procura pegar um reconhecimento positivo teu, né? Uma coisa bem de reconhecimento positivo teu. Por exemplo, é, A gratidão, Santana, a gratidão, boa. gratidão. O respeito também, eu acredito que é bem forte. Uhum, boa. Com qual pensamento destrutivo mais Hum. você se identifica? Fácil, né, galera? Daí eu sei, eu não me falta amor próprio, por exemplo, falta autoestima. Autoestima, Então ali a gente já sabe, né? Então é é não me reconhecer como o suficiente. suficiente, né? Isso. Uhum. O negativo está bem ubicado. É. Mais alguém ali do negativo, destrutivo? Tá. Aqui é como é que tu tá se conectando com a tua esfera? Conseguiram fazer os exercícios? Fizeram alguma vez? Fizeram um dia? Não fizeram? Não fizeram nada? Estão fazendo? Como é que tá essa, mais ou menos? Como é que tá essa parte aí? Santana, eu não consegui participar naquele dia, né? Mas quando eu conversei contigo, eu assisti a aula e daí eu vi, né, a forma de fazer a esfera, de fazer, vamos supor, né, essa conexão diária, porque já desde quando eu vim da montanha, eu botei como uma disciplina minha, né? Todas as manhãs fazer os exercícios, enfim, né? E daí Uhum. eu acrescentei isso em primeiro momento, Boa, aquele que você passou agora. boa, E é Ju. uma das coisas que eu quero estar seguindo, que a gente percebe depois de, olha, 2, 3 meses, quando você está praticando alguma coisa, seja ela qual for, eu acredito que ela está tão forte na gente que a gente consegue fazer isso e sentir os benefícios diariamente disso, sabe? Uhum, E eu uhum. tenho certeza que daqui a pouco eu já vou estar sentindo também dessa questão de criar, né? Aham. Essa espera para poder também usar em benefício próprio, né? Claro, é tua, né? E Nossa, né? automaticamente você bem, você também ajuda ao que está ao redor, né? Não tem como. Super, Ju. Então, galera, assim, eu lembro lá daquela aula lá da coisa da neurociência, né, dos caminhos neurológicos que a gente vai criando, né, que a gente tem vários caminhos já criados e a maioria deles aqui nesse sistema é negativo, né, são pensamentos negativos, são caminhos destrutivos. Então, quando a gente começa uma coisa nova, vai ser difícil no começo, qualquer prática. Difícil no começo, depois a gente vai, persiste, 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 até que abre o caminho. Fum, uma vez que abriu o caminho ali, aí a coisa vai funcionar mais tranquila, tá? Beleza, vamos lá para o próximo então. Ah, decreto da esfera. Se vocês não criaram um, é legal criar, senão pode usar aquele que eu passei ali, que eu acho bem legal. Mas é bom fazer. É bom fazer porque ajuda a delimitar o teu espaço, né? Dentro da esfera. Ah, eu achei fantástico esse. É bom, né? Uhum. Aqui um pouquinho mais para gente, revisão também, tá? Para pensar, escolher e mudar. Então eu coloquei alguns animais aqui, principalmente as aves, né? Pode ser que seja uma outra ave que não está aqui, pode ser que seja um outro animal, né? Mas com qual animal você relaciona o pensamento mais constante em você? Ou o tipo de pensamento mais constante em você, tá? Se você consegue fazer a relação com um animal, eu consigo fazer a relação bem forte com a coruja. Consigo. É, É circular, não tem uma coisa de longo alcance, é detalhista. Esse pensamento dela, eu tenho, eu reconheço em mim isso, tá? Claro, porque eu já estou trabalhando com esse aliado faz tempo. Mas tem algum que vocês reconhecem ali, mesmo que não seja o teu animal do poder, mas que vocês reconhecem que a tua mente, ela tem esse padrão, digamos assim. Tem algum ali, galera? Tem alguém que reconheceu? Uhum, a coruja, porque também é meu aliado, então também aquela que eu vejo que tenho facilidade, né? uhum. Mas eu consigo também
tipo, no fechar os olhos eu consigo, a borboleta, eu vejo, Aham, tá? aham. Uhum. Boa, Ju. Se não, galera, isso fica de tarefa, tá? Para vocês depois irem dando uma estudada, vendo, né? Pô, eu tenho o meu padrão de pensamento é esse. Esse padrão de pensamento, se fosse vincular com o animal do poder, qual animal do poder seria? Agora, se for para vincular, para mim escolher, daí é outra coisa, quando você tem a facilidade, né? Vamos supor, de um e outro, mas acho que é não sei, é o gavião, não, é o pavão? Falcão? Falcão? O falcão, isso. Uhum. Então é legal vocês irem estudando assim como tema para mais adiante, para vocês seguirem, né? Qual é o Sim. padrão, qual é o meu padrão mental? E esse padrão, ele tá, que animal que tem esse padrão? Que ave que tem esse padrão parecido? E aí tu começa a estudar a ave, se estuda. Ótimo, claro, aham, ela tem Tem muito a da ver, gente. né? E aí Uhum. você vai ver o que que tu ganha, o que que tu perde e como você Que é bom pode que é. comandar. Uhum. Como tu pode Cantando. comandar essa energia. Oi, Shalitari. Oi, Oi. quais características assim você aconselha a gente pesquisar sobre os animais para a gente se identificar? Eu iria ao contrário, Shalitari. Ah, Eu iria ao contrário, eu começaria por mim. Como é que a minha É, mente funciona? Qual é o padrão que eu tenho? Qual é o tipo de pensamento que é constante? Minha mente é rápida ou é lenta? Como é que é a estrutura do meu pensamento? Tá? Eu falei para vocês, as meninas acho que vão lembrar do Jaikan. Em algum momento eu acho que eu falei dele. Que para mim o Jaikan é um exímio falcão. Ele, tu olha para ele, é falcão. Tá? Aquela pessoa que tá com o aliado assim, ó, vá. Tu tá conversando com ele, ele tá te olhando ali, te escutando, tu terminou de falar, ele já tem a solução. Ele já tem a solução. Vai jogar carta, baralho, coisa com ele, tu vai sair perdendo. Mexe, né? Que você mexe no jogo de todo mundo. Eu chegava na vez do Jaikan, ele batia, ganhava e nós ficava olhando. Então é essa mente que dá para reconhecer, claro, porque eu também estudo os animais e tal, então eu percebo mais fácil, né? Mas é essa mente que soluciona, é uma mente solucionadora e ponto, né? Então como é que é a tua mente? E aí daí, Shalitari, tu vai buscar o animal que tem mais ou menos esse padrão. E aí, então daí eu pesquiso qual animal que tem a mente nesse apto. mais parecida, mais Hum. é, parecida, e tá? pode, Santami pode também escolher, vamos supor, aqui você falou aí agora, né? Eu falei assim, aquele que vem fácil, vamos supor, e o que eu escolheria? Também não Uhum, seria uma dica para você daí pesquisar sobre ele, para claro. você se autoconhecer? Claro, claro. Ah, Por que que tu escolheria esse? Por que que eu escolheria esse? isso. Por que que eu Aham, eu vou escolho estar borboleta e buscando. não escolho beija-flor? Por quê? Aham. Então, são pequenas pistas, às vezes, que a gente tem que vão levar ao tesouro. Ai, ótimo. Então, ali, ó, o que que você ganha com estudando, o que que você ganha com identificando esse pensamento, identificando essa mente, o que que tu perde? Lembra que em todas as coisas que eu dei, sempre Uhum. tem a parte positiva do animal e tem a parte não também que ele também tem as coisas dele, né? Tem as loucuradas deles, que nem nós, tá? É Então, toda a o que polaridade que eu em perco? tudo, né? A polaridade em tudo, né? Em tudo. Então, para também, depois eu coloco no grupo esses dois slides, daí vocês podem dar uma estudada, Isso. ver, né, o estudo. Beleza, galera? Vamos lá agora? Então, como prometido, por que que é tão legal fazer o totem, né, gente? Por que que é bacana fazer o totem? Então, o totem, ele não é uma coisa só dos animais de poder, né? Você pode fazer um totem de pedras, você pode fazer um totem de flores, de plantas, pode fazer um totem de raízes, de elementos da natureza, você pode fazer um totem com diversos elementos, tá? Uma escultura, uma coisa vai ser um totem. Então, um totem ele é qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como um deus ou um equivalente por uma sociedade organizada em torno de um símbolo, é tudo que a gente viu, ou por uma religião, a qual é denominado toteísmo.
Então, ele é uma filosofia, né? O toteísmo, ele vai estudar os totens, né? Então, o que que é esse, se vocês quiserem fechar o microfone agora, daí é melhor. O que que é esse centro? O que que esse centro significa? Tá? Então, o totem, ele significa esse marco, né? Essa imagem, ou esse símbolo que vai manifestar toda uma energia que circula ao redor desse elemento. Eu lembro, galera, quando a gente foi para Dharamsala, lá onde tem o Dalai Lama, e era muito interessante porque ele tem um templo grande lá em Dharamsala, um templo super super bonito assim. E antes de, claro, daí é do budismo, né? É circunvalação. Acho que é isso aí mesmo, né? Circunvalação. Então, antes de você entrar no templo, né? A gente precisava circunvalar o templo, fazendo os tibetanos mesmo, né? Os tibetanos raiz, lá os velhinhos, a galera, eles vão circunvalando, fazendo as prostrações. Fazendo caminha um pouquinho, faz uma prostração. Caminha um pouquinho, faz uma prostração. A gente só caminhou, porque, né? Mas você ia ao redor do templo, caminhava, e depois que você ia entrar no templo, e aí chegava na porta do templo fora assim, daí fazia um número de prostrações para daí entrar no templo. Então se pode dizer que esse templo ali, né, ele é um totem. Ele é um totem, ele é um lugar de poder, ele é um centro de poder, onde se encontra o Dalai Lama, onde ele mora, onde ele vive, né? Mas era muito legal porque a gente fazia essa circunvalação ao redor do templo. Que o que que é? Vai tornando esse lugar sagrado. Então, o lugar é sagrado porque tem um mestre iluminado, porque tem falar do Dalai Lama uma consciência extremamente ampla, e aí o lugar se torna sagrado, e aí as pessoas tornam esse lugar sagrado. Então, se poderia dizer que esse templo poderia ser, em outras palavras, também um totem, né? Que é um lugar de encontro espiritual. Aí tem alguns exemplos aqui que eu fui investigando, né? Quando ele é um pilar, né? Pode ser um pilar que suporta a estrutura de uma casa e conta a história de uma família. Então hoje em dia não é tanto, né? Mas antigamente, né? Antigamente as casas tinham os pilares, onde tinha toda a história da família, num muro ou em algum lugar que tinha a história da família, que tinha gerações ali. Então esse pilar, ele representa toda a estrutura, toda a linhagem familiar, tá? Quando você coloca um totem na entrada, né? Ou na entrada da casa, ou na entrada de uma fazenda, ou na entrada de um ashram, que é um lugar de meditação, de onde tem um mestre, né? Ele é um portal, ele pode ser um portal mesmo, né? Um portão, esses portais que tem o nome, né? Que significa também uma linhagem familiar. Pode ser um portal que vem para saudar os visitantes, né? Para receber as pessoas, tá? Um brasão também pode ser um totem. Esses brasões, né? Também, de novo, é mais coisas mais antigas, que também conta a história da família ou da tribo, né? Um mortuário, depende da sociedade, né? Ele pode ser um totem, onde tem os restos mortais dos entes queridos, né? As pessoas são cremadas e ali no baúzinho tem as cinzas, e ali tem um altar, e ali coloca. Ele pode ser um totem também dos ancestrais, tá? Deixa eu entrar aqui. Pode ser um memorial que homenageia um líder. Então, um memorial pode ser uma estátua de um líder que ficou famoso, pode ser uma estátua de um cavalo, pode ser uma estátua, aqui em Chapecó tem, né, de sangue do índio. Tem essas estátuas, esses memoriais, que eles são geralmente para homenagear ou um líder, geralmente um líder, né? Às vezes tem um pouco a ver com política, mas geralmente um líder que teve algum destaque naquela cidade, naquele país, tá? Ele também é um protetor da tribo, e ele pode ser o que a gente vai ver hoje, o nosso protetor pessoal, tá? Então, além da esfera, eu tenho o totem, que é o quê? Todo dia eu vou e medito naquele lugar. Naquele lugar está o meu totem. Depois, quando a gente viaja, como é que vai? Quando tá tudo internalizado,
a gente leva junto. No nosso mundo interno, o nosso totem vai junto, que essa é a ideia. Essa é a ideia do altar, essa é a ideia do totem, essa é a ideia do totem dos animais, que você vai tanto trabalhando com as imagens, que essas imagens entram na gente, né? E aí você não precisa mais, daqui a pouco você não precisa mais da imagem, depois que internalizou. Protetor da tribo, a gente tem lá no Condo, né, galera? Lá na área do Kainap, tem um totem lá que é feito, tem alguns animais. Quem lembra dos animais que tem lá? Tem a águia bem em cima. Ah! Tem o cisne, eu acho. Não me lembro bem. Filadélfia para entrar. Então, ele pode ser um protetor da tribo também. Beleza? Aqui alguns exemplos de alguns totens que eu fui buscando assim para que representam as culturas, né? Diferentes culturas. Então, o primeiro aqui é o da Chantami. Eu coloquei aqui, galera, porque eu falei, né? Eu não sei desenhar, assim, tipo, de pintar, de desenhar para fazer bem um entre outro, né? Fazer uma coisa mais artística, né? Mais assim, né? Então eu fiz, eu sei fazer. Então eu fiz esse aqui, que são meus animais de poder. Alguns ali não é animal meu, mas eu coloquei porque eu quis colocar mesmo. E tem uma foto minha. Então vocês podem fazer o de vocês, pode fazer assim, se vocês sabem desenhar ou pintar e querem fazer também tá válido, né? Se vocês querem fazer, se vocês querem, que nem eu falei antes, pegar um símbolo que represente o teu totem também, pode ser, tá? Me Acho passa que é o livro importante. que tengo de teléfono. Olá, Filadélfia. Hola, hola. Perguntaste algo? No, todo bien. Ô, Fili, pode encerrar teu micrófono? Aí, graças. Depois, pode ser pergunta, depois vamos ser. Então, se aí... Oxa, Oi? desculpa interromper, é Não. só porque Chapecó eu sinto que tem duas pegadas, né? Uhum. Uma é que antes de vir o índio, tem o desbravador, que é uma estátua que tá ali bem no centro da cidade, na vida principal, e ele representa os colonizadores, né? Uhum. O trabalho, em uma das mãos ele tem um machado, na outra mão ele tem a erva mate, e ele representa muito o trabalho, né? Uma cidade próspera, abundante, e que se trabalha pra caramba. É. E que esses desbravadores também, antes, né? Aqui também é uma terra indígena. Aham. Você falando ali, eu senti assim, nossa, que bom que agora tem o índio para dar uma equilibrada, né? Porque muitos índios foram mortos. A gente sabe, né, bem a história dos indígenas aqui no Brasil. E muitas terras foram tomadas. Então, essa estátua hoje do índio ali tem, acho que é uma onça, né, junto. Ah, Dá uma equilibrada também, né, na história. Então, poder criar um totem a partir de algo positivo, né, que são os aliados de poder, eu sinto que é muito bacana. E os totens, assim, das cidades, né, eu vejo que é muito importante a gente conhecer a história daquela cidade, a história real, né, de como foi construída. Então, para mim, hoje, eu sinto que está um pouco mais equilibrado o karma da cidade com a estátua do índio e do aliado de poder ali junto. aham. Boa, Sank, boa, obrigada, viu? E que nem a gente falou em alguma aula. Cantando. Oi? Pode falar. Só uma dúvida agora. Quando ela colocou dessa estátua que ela colocou, né, de ser em Chapecó, é na Arina Condá que tem esse índio, não é? Não é em Sim, frente? É perto, isso, né? Aham. é bem na esquina da Arena Condá. Isso, da Arina Condá, né? É. Uhum. Tem índio com uma onça, né? Acho que é. Aham. Não. É? Cara, eu não me lembro. Eu acho que é uma onça, não tô É bem ali perto, é lembrada. bem na Arina Condá. Eu te acho que é alguma coisa relacionada a essa arena, não é? Não, acho que não é relacionado com a arena. Não? Não.
Acho que não, né? Pode ser então que seja Não, lá. não, é relacionada com a Foi. história da cidade mesmo. Isso. Aham. Não, tá, já observei isso também. Valeu. Tá. Então, em algum momento, eu acho que eu falei, não sei se foi aqui ou foi nas aulas que eu dei também, dos protetores, né? De quando a gente também tá numa cidade que tem os protetores locais, né? A gente mencionou, né? Mencionamos, eu acho, aqui em Chapecó isso, as araucárias, Rio de Janeiro tem a Pedra da Gávea, né? Que é super power ali. Cada cidade, ela tem um símbolo, poderia ser um totem também, que é um protetor daquela cidade, né? Então, nas culturas mais antigas era mais cultuado, né? A coisa do totem ela era muito mais cultuada. Havia um respeito maior, né? Pelo totem, pelas imagens. Então, quando qualquer civilização ela é destruída, né? Por ser colonizada ou por ser tomada, a primeira coisa geralmente que é feita é destruir os totens. Destrói os totens e aí você começa a destruir a civilização. Por quê? Porque é uma parte bem forte energética também, né? É uma parte energética. Então, tu olha para aquele totem, tu lembra da história. Tu olha para o cifrão, tu lembra do dinheiro. Olha para o coração, lembra daquilo. Quando você internaliza bem para que é o teu totem, o que ele representa, tu olha aquela imagem automaticamente, pá, já tudo que representa para você já ganha força. Não precisa você ficar brá, isso. Não, tu tem um símbolo, tá? Ou tu tem um totem. Dos animais de poder, galera, o que eu recomendo e eu vou falar um pouquinho também do altar, vocês terem na casa de vocês, eu acho que todas vocês já têm, o altar com os elementos e um totem também, que pode ser, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz assim, eu imprimi e coloquei no meu altar de poder. Então, ali estão todos os animais, também eu tenho eles assim, nas figurinhas que eu gosto, né? Onde é que tá a câmera agora? Não sei, aqui. Também eu tenho esses assim que eu gosto, porque eles são bons, né? Que são bem reais, realistas e não quebra. Também pode ter. Mas fazer o totem ali, se vocês quiserem fazer junto com outro desenho, tipo, eu quero fazer, mas eu quero botar o símbolo da Inanna, né? Que nem a Lila Jame falou. Tô gostando da Inanna, quero me aprofundar mais nela e tal, pega a foto da Inanna, pega esse símbolo, coloca ali, porque te chamou a atenção. Pode que não seja permanente, pode que não vá ser uma coisa permanente, mas por um tempo ele tá aí. E aí você vai vendo que vai ter um momento que é aquele lá, e ele se fixa, e aí ele tem a ver com a tua história. Tem a ver com a tua história, tem a ver com a tua essência, tem a ver com a tua luz. E aí ele também ajuda a dar força ao teu mundo interno. Tá? Então aqui tem alguns exemplos só, e aí são culturas diferentes, né? Os Lakotas tinham as coisas bem coloridas, muito forte a águia, muito forte o cavalo, muito forte o búfalo, que a gente já viu, né? Então eles têm os totens maiores, mais coloridos, com os animais ali junto, né? Os Sioux também, tribos norte-americanas, né? Tem essa parte mais forte com os animais de poder. Então você vai vendo ali, tem só os olhos, mas tem as asas, tem a cara que parece uma cara de ave, né? Aqui no Alasca já é um pouco diferente as cores, as feições são diferentes porque tem a ver também com a história deles. Havaí mega colorido, né? Tudo que a gente vê do Havaí muito colorido, muita arte. Bastante artístico, bastante bonito, né? Bastante exuberante, né? Amazônia, também alguns símbolos ali da Amazônia. Os celtas, que tem essa coisa daí bem... Por exemplo, esse totem aqui dos animais é super bonito. É super bonito, né? Porque ele tá bem um animal dentro do outro, ele tá bem orgânico, né? Então, também é o totem dos animais. Então, alguns exemplos assim que a gente vai vendo de culturas diferentes que tem o toteísmo como uma força, né? Uma grande força. Tudo bem até aí, galera? Tá. Então, antes de passar para outro tema que já é um pouquinho diferente, por que é importante fazer os totens? Por que é importante o altar? Por que é importante eu visualizar o meu altar de poder? Então, quando a gente fala de altar de poder, dentro do conto também nós falamos de sítio de poder. Porque é algo externo, né? Você vai ter basicamente ali no teu altar, que é indicado ter os 4 elementos. Então, tu pode ter ali
uma pedra que representa a terra, um incenso que vai representar o ar, uma planta, uma flor que vai representar o mundo mineral e a imagem de um animal, né? Que pode representar os 4 reinos. Uma foto bonita tua, uma foto que tu olha e fala, não, essa foto aqui, mas essa pessoa aqui é fantástica. Meu Deus do céu, eu olho essa foto assim e me acho fantástica. Essa foto tua, se você tem algum mestre ou algum conselheiro espiritual que você goste, que você sente conexão, bota essa foto também, tá? E nas tuas visualizações, a gente faz muito isso nas visualizações, né? É importante você também, quando tu tá visualizando, né, fazer as tuas meditações diante do teu altar, diante do teu sítio de poder, tá? Aonde está o teu totem também. E aí tu vai começar a visualizar, né? Tem disso, né? É bom sempre tu visualizar que tu tá nesse espaço teu, que é um espaço interno espiritual teu. E é muito legal, porque ele vai variar. Ah, de repente eu me visualizei debaixo de uma árvore, num lugar super lindo, com cachoeira, maravilhoso, maravilhoso. Daí no outro dia, pô, já me visualizei lá numa praia. Daí no outro dia voltei para a árvore, naquele mesmo lugar. E vai, eu volto naquele lugar, eu volto naquele lugar. Aquele lugar, ele tem a ver com a tua história energética ou algum lugar de poder que você já viveu. Então, começa a afirmar aquele lugar. Começa a afirmar aquele lugar como teu refúgio interno. É um refúgio. Os lamas, um pouco do que a gente aprendeu com o Lama Dorje lá na montanha do budismo, eles têm várias imagens, né? Avalokiteshvara, Tara Verde, Tara Branca, milhões de imagens que são pinturas lindíssimas, que eles meditam nessas imagens. Por quê? Porque no momento do bardo, no momento que você morre e você vai reencarnar, que você possa reencarnar ou que você possa incorporar essa entidade, digamos assim, esse mestre, para você poder, se for reencarnar, num reino superior. Tá? Então, quanto mais a gente tem o nosso altar interno presente, bem formado e bem lembrado, né? Esse é o nosso refúgio. No momento que tu precisa de um refúgio, que tu precisa refazer tuas energias, tu fecha o olho, tô lá naquele refúgio. E o meu refúgio é aquele, é uma árvore, tem bastante coisa bonita ao redor, tarará, tarará, esse é o teu refúgio. Tá? Como é que eu sei que ele é o meu, de tanto insistir? De tanto fazer, vai ter um momento que vai ancorar um espaço. E aí tu pode começar a colocar elementos. Tá? Pode fazer isso. E a outra coisa também que se pode fazer é a construção, se não total, mas a construção de um símbolo, vamos de novo, né? De um símbolo teu, que pode te dar força, porque tu começa a mentalizar isso, então tu mentaliza o quê? Uma Chantami ou uma Ju, uma Dissanque, né? A Filadélfia, uma mulher bonita, bem vestida, com uma vestimenta de poder, com joias, com armas bonitas, com os animais do lado, o cabelo brilhante, tudo, todos os detalhes que você pode colocar, você vai colocar. O que está acontecendo ali? Você está criando uma imagem no teu mundo astral. E essa imagem, ela pode começar a influenciar esse plano aqui dessa existência. Tá, Liranjami falou ali da flor da vida. A flor da vida é muito isso. Cada nó dessa flor da vida, ela pode ser um momento que a gente viveu. Um momento que a gente viveu. E a gente pode influenciar toda a flor da vida, dando força para algo que a gente quer dar força. Então, a construção de como é que eu podia chamar isso? Uma maquete, um símbolo, uma imagem pessoal nossa, no mundo astral, ela tem muito poder. Tem muito poder. Porque o que acontece, galera? A gente é muito comandada por símbolos, por imagens, por energias xamânicas que foram criadas ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, só que é negativo. Só que é negativo, tá? Então, eu já identifiquei uns 2, 3 aí, tudo negativo. Uma chorona, dramática, sabe? Então, esse símbolo, essa imagem, essa força xamânica, ela estava comandando minha vida e ela de vez em quando vem. Como agora eu tenho consciência, tá mais fácil. Mas quando a gente não tem consciência, a gente é comandada por
imagens, por símbolos, por forças xamânicas que a gente mesmo criou, né? Que não é física, mas que é manifestada, só que é negativo. É de drama, de dor, de culpa, de não sei o quê. Então, se eu criei isso, eu também posso criar outra coisa. Então, duas coisas que é legal vocês trabalharem: o teu altar, todos os elementos que ele tem, o teu altar interno, que é o teu refúgio, e a tua imagem pessoal, como é que tu é, como é que tu quer. Tá vestido, todos os detalhes, o vestido bonito, o brinco bonito, a postura, a energia que tem, as cores que tem, tudo, o brilho que tem, tudo. Tá? Se é difícil, uma dica, escreve primeiro. Descreve essa mulher, toda. Descreve o teu refúgio interno, como ele é. E aí começa a visualizar, começa a meditar em cima. Tá, galera? Por que é importante isso? Vamos lá para a segunda parte, que são as leis, né? Eu falei que a gente ia entrar em duas leis naturais, duas leis espirituais. Tem mais, tá? Mas que para a gente entender também todo esse mundo que a gente vive, né? Então tem outras leis também. Então, primeiro, a gente vai falar das leis humanas e as leis da natureza, tá? Então, as leis humanas, nesse nível, terceira dimensão, um sistema de escravidão, dominação, dificilmente vão ter leis que são positivas, que são justas, né? Aqui ou lá, em algum lugar, um pouco aqui, um pouco ali, tem alguma coisa que é justo, mas na sua grande maioria, nessa sociedade que a gente vive, as leis, elas não são justas. Elas não são justas, tá? Então, as leis humanas, elas geralmente são injustas, são corruptas, são desumanas. Por quê? Porque elas são feitas por homens e mulheres inconscientes, sem espiritualidade, feitas para escravizar e manter-nos no samsara, manter a gente num sistema de escravidão. Quando que uma lei que é feita por um humano deixa de ser injusta, deixa de ser tudo isso aí? Quando ela é feita por um humano que tem consciência. Porque quando a gente tem consciência, quando há consciência, é o que os botei o Dalai Lama como exemplo ali, mas é muito do que os budistas falam. Somos tudo, a Ju sou eu, a Anne sou eu, a Filadélfia sou eu, lá de sangue sou eu, é tudo uma coisa só, lá na fonte. Então, se eu tenho essa consciência, eu não vou fazer mal para ninguém, porque é burrice, né? Então, quando elas são feitas, aí dei o exemplo do Dalai Lama, do Gandhi, do Martin Luther King, de Mandela, de alguns exemplos de quê? De seres que tiveram uma consciência, têm uma consciência muito expandida, têm uma consciência de justiça muito grande, como era de Mandela, né? Claro, ali entre os animais de poder super fortes também, né? Os projetos super fortes, mas são pessoas, e eram pessoas que já não tinham mais uma vida privada, uma vida individual, né? Era uma vida já entregue para um ideal. Então aí pode ser que são leis mais justas, pode ter leis mais justas. Porque para ter justiça tem que ter sabedoria, senão não tem. E amor, né? Acima de tudo, a lei que funciona em tudo é a lei do amor, tá? Depois a gente tem as leis da natureza. As leis da natureza, elas vão acontecer, estejamos no lugar ou não, tá? Então, as leis da natureza é o que é. É lei de sobrevivência entre os animais, entre os mundos, né? A natureza, se ela tem vulcão, ela tem terremoto, ela tem maremoto, ela tem todas as manifestações da natureza e ela vai, não importa quem tá aí. Entende? Se for para dar uma enchente, vai dar uma enchente. Tem gente morando ali, paciência, a enchente vai acontecer. Sendo, né, pensando na natureza como nesse planeta como um ser vivo que se move, um ser vivo que tem as suas necessidades. Então, e a gente está vivendo nesse ser vivo, nós estamos vivendo na natureza, nós estamos vivendo no planeta, não é que a gente é alguma coisa, nós estamos no planeta, o planeta que é o que comanda tudo, né? Então, a gente está sujeito a
essas leis da natureza. Fogo queima? Fogo queima. É uma lei. Cabeça embaixo da água por 10 minutos morre? Morre. É uma lei. Entende? Então, elas são harmônicas, né? A gente sofre a influência, são harmônicas e operam em 3 princípios da natureza, que é o princípio do criador, do estabilizador e do transmutador. Então, na natureza, as coisas são criadas, as coisas se transformam e a energia se estabiliza em momentos. Então, tem momentos que a energia está estabilizada, tem momentos que não, que ela está transmutando, né? Tem momentos que está criando. E aí é bem fácil de perceber, assim, quando a gente está no campo, quando a gente está bem na natureza, você vê muito esse princípio, a planta, as flores, né? Elas não vivem para sempre, infelizmente, né? Elas têm os ciclos de vida. Tudo na natureza tem esses 3 ciclos de vida: criador, estabilizador e transmutador. Então a gente está sob essas 3 mudanças também. Beleza? Então nós estamos aí sujeitos a leis humanas, estamos sujeitos a leis da natureza e estamos sujeitos a leis espirituais. Espirituais. Eu coloquei ali no final um livro que é legal vocês lerem, que é o Kybalion, que ele tá mais simplificado, dá para ler, tem todas as leis aí, são 7 leis espirituais, né? Que a origem dessas leis veio de Hermes Trismegisto, que significava 3 vezes grande, que foi um grande maestro, e ele entregou essas leis, que são leis espirituais. Você está sob nós, né? Nós estamos sob a influência dessas leis. Então, o que vai acontecer? Eu estou sob a influência dessa lei. Ela é muito maior do que eu. Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Compreender a lei e fluir com a lei. E fluir com esse princípio, né? Se eu estou num rio e a correnteza está me levando rio abaixo, e é uma correnteza muito mais forte do que eu, vale eu ficar nadando, tentando subir pela correnteza do rio? Não, não vale. Então, eu vou ter que buscar um meio de ir fluindo até chegar na beiradinha, mas eu aceito o rio, eu aceito essa lei, digamos assim, que está acontecendo nesse momento. Tá? Então, a gente tem aqui, tudo bem até aí, gurias? Beleza, então eu vou falar de 2 leis universais, porque que eu acho bem importante nesse tema que a gente está vendo, mas tem a lei da polaridade, até que a Ju falou ali, tem a lei da polaridade, tem a lei da causa e efeito, que é o dar e receber, tem a lei do vazio, que é onde tudo se cria, que é chegar, né, quando a gente sai da nossa mente, daquele monte de linhas de coisas que a gente tem, de pensamentos, todas as ligações que a gente tem com tudo que acontece aqui, eu consigo sair daí, consigo e entrar no espaço vazio. E aí eu consigo criar, tá? É uma lei também. É uma lei, a lei do vazio, onde tudo se cria. Mas o que é importante aqui, claro, tem a ver com o tema. A primeira lei que ele fala que é a mais onde tudo nasce, que é a lei do mentalismo. Então, existe uma lei do mentalismo, uma lei espiritual, uma lei universal que fala que tudo é criado por uma mente. Tudo é criado por uma mente. Então, ele fala aqui que tudo que se move, tudo que existe é criado pela mente. E nesse livro ele fala do todo, né? O todo é uma mente que cria tudo. Toda uma mente que cria tudo. E quando a gente vem para o nosso individual, né, usando dentro dessa lei, a gente vem para a nossa vida, o que é? Tudo que está dentro da minha mente, tudo que está na mente da Shantami, da Sank, da Ajuda e todo mundo, é o que vai ser criado. É o que está sendo criado, é o que foi criado, é o que vai ser criado. Então, se eu entendo isso, se eu entendo esse princípio, se eu entendo que existe essa lei, se eu entendo que a minha mente cria praticamente, se eu não dizer tudo, né? Mas ela cria minha vida, ela cria minha história, então eu vou buscar maneiras, né? Os animais de poder, várias maneiras, para eu entender como é que funciona essa mente, como é que está a minha mente, como é que ela está funcionando. Vou ter que entender também, vou ter que reconhecer em alguns momentos que eu preciso de ajuda, porque do jeito que está minha mente eu não estou dando conta. Eu preciso de um psicólogo para desenosar as coisas, porque eu não estou entendendo. Quer ver? Só vou dar um exemplo agora da mente, né? Dessa coisa aí do psicólogo.
Na minha cidade queimou o Jardim da Infância quando era minha hora de ir no Jardim da Infância. Uma cidade minúscula, só tinha aquele Jardim da Infância, deu pra bola, não fui no Jardim da Infância. Então, quando chegou na hora de ir para a escola, eu já tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos quando eu comecei a ir para a escola. E todos os meus amiguinhos tinham menos de 7, não podiam ir. Só fui eu para a escola. Imagina, gente, eu fui chorando, gritando um mês inteiro, assim, chorando, gritando, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola, eu não quero, não quero, não quero. Minha mãe me levava, minha irmã me levava, minha irmã passava vergonha, era uma história, até que a minha mãe desistiu, falou, tá bem, não vai então. E daí no outro ano eu fui faceira, com os meus amiguinhos, fui tudo faceira, né, pra escola, sem nenhum problema, fui sozinha, assim, feliz da vida. E isso me marcou muito, porque eu dizia, nossa, eu perdi um ano, que idiota, que burra que fui, como é que eu perdi um ano, como é que eu não fui na escola, que coisa mais boba. Eu tinha esse pensamento dentro de mim, para mim aquilo tinha sido uma vergonha, uma coisa ridícula dentro da minha cabeça, da maneira que eu interpretei, né? Aí fui tava com a minha psicóloga e um dia eu contei essa história para ela. E ela falou, olha, parabéns. E eu falei, ô Beth, parabéns por quê, né? Imagina, não fui, e fui uma idiota. Ela falou, você ganhou. Teve uma batalha ali, você não queria ir para escola e você não foi. Você ganhou. Cara, aquilo, plac, virou a chave. Virou a chave. Então, sabe, vira a chave e fala, uou, meu, verdade, que alívio. Não é uma coisa mais que pesa, é um ponto a favor. Por quê? Porque uma psicóloga me ajudou a desenredar uma coisa que eu tinha na mente. Então é super importante isso. Se eu reconheço, eu percebo dentro de mim, não estou dando conta e o que eu estou criando não está legal e eu não estou dando conta de mudar e está muito confusa a minha história, vai para um psicólogo. Vai. Porque ajuda muito isso, tá? Te ajuda muito. Por quê? Porque essa é uma lei universal muito poderosa, muito forte, a gente está dentro dela, então é o princípio da criação, a gente vai criar com a nossa mente, aí eu tenho que dizer, tenho que observar, minha mente está quebrada, minha mente está enferma, minha mente está legal, ou minha mente está legal, está equilibrada, eu estou consciente, estou lúcida, que estou com luz. Daí não, tô lúcida, tô bem, tô em harmonia, tô em paz, entendo minha cabeça, entendo como é que é, consigo visualizar, consigo fazer as coisas, consigo criar, tô bem, vou com isso. Tá? Então a gente precisa ter também, e são momentos, né? Vai ter momentos que eu tô assim, vai ter momentos que eu não tô legal. A gente tem que ter essa humildade também de perceber nos momentos que eu não tô legal, pedir ajuda. Tá? E um caminho muito legal para a gente se conhecer nessa parte mental mesmo, são os animais de poder. São os animais de poder. Tá, gente? Então, lei do mentalismo, todo o universo, o mundo fenomenal é uma criação mental do todo. Esse todo pode ser Deus, ele pode ser Jeová, pode ser Alá, pode ser o nome que dê. Em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Então, eu estou dentro também de uma lei universal, de um mundo mental do que eu acredito, né? Então, o budista, ele acredita naquilo, então ele está dentro daquela mente universal. Os católicos, eles acreditam em outra coisa, então eles estão dentro daquela mente universal, né? E assim vai, né? O Criador, ele tem vários nomes, o todo, ele tem vários nomes, mas é uma energia de fonte, ela é a mesma energia, a gente é que ficou botando nome, tá? Para que serve aqui? Em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Tu pode curar tuas feridas só com a mente, né? Tu pode ter, é legal ter essa atenção aos pensamentos, então ter atenção ao que tu tá pensando, né? Tá mais atento ao que tá pensando, tá atento ao pensamento que vem, tá atento quando vem um pensamento que não é teu. Quantas vezes a gente, nossa, tô super bem, fui lá no mercado, na padaria, dei uma volta, nossa, voltei para casa com a cabeça estourando, cheia de coisa, cheia de besteira, cheia de coisa. Não é meu. Não é meu. Então você vai afastando essas coisas que não são tuas, esses pensamentos que não são teus também. Por isso a esfera é muito importante. Tá? Quer falar, Ju? Sim, é que você está falando aí da questão dos pensamentos, né? E uma das coisas que vem bem forte para mim é aquela questão também que é bíblico, né? Vigiai e orai.
O Vigiar. vigiar e orar, na verdade, é os nossos pensamentos, né? As pessoas Isso. pensam que é ficar viajando alguma coisa, não é nada mais do que vigiar os seus pensamentos, né? Aham, aham. Boa, Ju, bem lembrado. Vigiar e orar, super importante. Então, a partir desse vigiar e orai, né, eu consigo alinhar meu caminhãozinho, né, alinhar minha história com o que eu quero e dizer basta, chega disso, né? Chega. Essa cura interna ela vem muito de a gente ter esse observador super atento. Tá observando, super atento. Não é fácil, né, galera? A gente sabe que não é fácil, mas como começar a fazer, começar na prática. Eu vou lavar louça agora e agora eu vou observar só que eu tô lavando louça. Vai fugir, mas daí tu volta. Vai fugir, mas daí tu volta, né? Vai observando e vai te trazendo a tua presença de volta. Que a mente não divague, que não fique solta. Depois a gente tem a lei da vibração, né? Que é super importante também, que é nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Ah, mas tá, beleza, essa pedra, ela tá se movendo? Ela tá se movendo. Ela tá se movendo, só que a uma velocidade imperceptível. Imperceptível. Não dá para perceber o movimento dessa pedra, mas ela tá se movendo. Tá? Então, tudo que tá aqui tem uma vibração. Tem uma vibração. Então, quando a gente, o que é importante? Por isso, esses dois princípios são super importantes. Por quê? Porque eu vou observando a minha mente, vou observando o que ela cria, e o que ela está criando vai gerar uma vibração, certo? Eu tenho pensamento, ele vai se expandir, ele vai ir além do meu corpo, e ele vai gerar uma vibração, e essa vibração vai encontrar uma vibração semelhante. E às vezes fala, não, mas o que está vindo para minha vida? Credo, nossa, só problema está vindo para mim, só problema. No que tu está vibrando? No que tu está vibrando? Porque aí vai vir, é que nem aquelas coisas antigas, velcro, né? O velcro tem um lado, tem o outro, tuf, cola, é que nem velcro. Então a lei da vibração é essa. No que eu quero, o que eu quero para minha vida? Eu preciso vibrar nessa altura. Eu preciso vibrar nessa frequência. Lembra lá que a gente viu as frequências? Eu tenho que vibrar nessa frequência, porque é isso que eu quero que venha para minha vida. Desde casa, comida, parceiro, minutos de paz, lugar de descanso, tudo. Qual que é o problema? Nós não fomos educados a isso. Nós não fomos educados a isso. Nós não fomos educados a perceber, intuir, escutar a voz interna, ver o mundo interno. A gente não foi. Nós não fomos. Então é difícil. Realmente é difícil, mas a prática ajuda. Então, tudo se movimenta em diferentes escalas. O som, as cores, as pedras, as plantas, os animais, as pessoas, tudo tem diferentes vibrações. Vibrações de escalas diferentes. Por exemplo, o falcão é uma ave que vê no infravermelho. A gente vê até um tanto de cor que a gente consegue ver, né? Até a vibração de tal cor a gente consegue ver. Quando vibrou de outra maneira, a gente não consegue mais ver. O falcão consegue. A baleia também. O golfinho também. Eles conseguem ir além do nosso espectro de cores. Consegue ir além. Então, eu conecto com esse animal, eu vou conseguir ver além do que eu vejo dessas cores. Tá? Então, percebemos as vibrações que nosso corpo consegue decodificar. Eu botei aqui o exemplo do ventilador, né? O ventilador ele está desligado, a gente olha as hélices e consegue ver, né? Igual ele está vibrando, mas é uma vibração mais lenta. Se eu ligo o ventilador, quando eu ligo o ventilador, no começo eu vejo as hélices e depois não vejo mais. Certo? Não vejo mais. Mas as hélices estão aí igual, mas é uma vibração tão rápida que meu olho não consegue decodificar. Ele não consegue. Então, daí vem quando que a gente vai conseguir decodificar vibrações mais elevadas? Lembram lá? Quando a gente estiver na frequência mais alta, gama, alfa, frequências mais altas, que é quando eu medito, logo antes de pegar no sono, quando eu deixo momentos
para estar em harmonia, para estar na natureza, para estar em calma, que a minha mente dá uma folga um pouco e eu consigo entrar em outros estados de vibração. E aí eu consigo criar coisas mais positivas, perceber meus animais de poder, né? Mas eu preciso entrar num estado de vibração mais elevada, mais pura. Tudo bem? Então, quanto mais alta a vibração e consciência, mais amplo o raio de percepção dos diversos mundos. Então, se eu for perguntar para o Dalai Lama como é que você está vendo o mundo, comparado com o que a gente vê, é muito pequeno, porque é a mesma coisa que eu vou pedir, vou falar com uma formiga, né? Cheguei lá com a senhora formiga, ô formiguinha, como é que você vê a vida aí? Meu, ela vai dizer terra, um verdinho, uma coisinha pequenininha, né? Mas se eu tô aqui em cima olhando aqui, eu vejo a formiga, eu vejo a terra, eu vejo verde, é muito mais amplo. Um ser com uma consciência mais elevada, ele vê muito mais elevado. Dizem que Dalai Lama sabe quando ele vai morrer, onde ele vai renascer, e eles deixam os sinais. Eles deixam os objetos, eles deixam as, como é que a gente fala, que a gente vai no Google, põe lá a localização, eles deixam a localização, eles deixam onde eles vão nascer, e aí já tem uma galera que é de confiança que começa a buscar essa criança. Olha a consciência. Olha a grandiosidade dessa consciência, que vibração elevadíssima. Então, o que é legal aqui? Serve para quê? Controlar as nossas vibrações mentais, que é importante, e proteger-nos de vibrações negativas externas. Tá? Então, para que serve isso? Controlar, comandar na real a minha vibração mental. Tá ruim, tô pensando um monte de merda, vou tomar um banho xamânico. Tá ruim, minha cabeça tá não sei o quê, tomo um banho, vou caminhar descalço, tomo um chá, faço argila, uso as coisas que a gente aprendeu, uso tudo que é do mais natural, né? E para me proteger de coisas externas. Então eu sei que minha vibração tá meio baixa, mas eu vou ter que ir lá naquele lugar, é um velório, é tristeza, tarará, a vibração vai estar baixa, muita dor, muito sofrimento, muita coisa, eu não quero entrar ali. Não quero entrar ali, eu quero ao contrário, eu quero poder apoiar. Então, esfera, animais de poder, óleos essenciais, me armo do que eu conheço, para poder ir e não pegar. Tá? Fui, peguei, não me dei conta. Fui, peguei, não me dei conta, tô mal, minha cabeça tá um tumulto. Socorro, tomo um banho de erva, se eu não tenho, tomo um banho de água com sal, se eu não tenho, esfrego sal no corpo, se eu não tenho, esfrego limão nas mãos e nos pés, faço alguma coisa para tirar, tá? A gente sabe fazer essas coisas. E aí eu me protejo e consigo fazer com que a minha vibração se eleve, que seja uma vibração elevada. Beleza? Então, essas duas leis é legal assim para a gente ter em mente. Tem outras, mas essas duas leis é legal para a gente ter em mente, que é como a gente vai criar e como a gente vai comandar a nossa vibração. Tá? Chegando no finalzinho. Então, para a gente lembrar aqui, gente, lembrar para praticar. Tá? Você, né, vai acabar a aula hoje e tal, a gente pode se encontrar, a gente vai se encontrar de novo, mas enquanto isso, o que cada uma vai fazer por si mesma? A gente pode se apoiar ali no grupo, pode pedir apoio, vocês podem me escrever, sim. Mas lembra para praticar, que quando experimentamos, isso aqui a gente já viu, tá? Quando experimentamos algo novo, nossos sentidos escrevem novas redes neurológicas. Lembra lá na frente? Como é que eu vou escrevendo redes neurológicas novas quando eu experimento algo novo? Expandir desde nosso mundo interno. Ir além da química do corpo físico, lembrando também isso, tem muita coisa que a gente sente que é químico, que é de um corpo físico, que não é só nosso mundo emocional. Tem muito pensamento, tem muita coisa que a gente, que é físico e é químico também, nós vimos isso, tá? Então, ir para os espaços dimensionais do nosso ser, ir para os espaços onde o nosso ser é mais sutil, né, onde a gente pode conectar com a energia dos elementais, da natureza, tá? Voltar a sentir-se conectado pela soltura, o que é importante? Soltura, solta as coisas, tempo e espaço e dedicação. Tempo, espaço, dedicação. Se você não deixa um tempo para isso,
Se você não você, digo nós também, né? Se a gente não se dedica, se a gente não deixa um espaço, se a gente não deixa um tempo para para essa parte da nossa vida, que é a parte mais importante, que é o nosso mundo interno, o resto, gente, é teatro. Nós estamos num teatrinho ali, representando um papel totalmente inconsciente, totalmente fora da gente. Daqui uns anos a gente vai olhar para trás e vai dizer: onde é que eu estava? Vocês já tiveram essa impressão de olhar para trás e dizer: nossa, onde é que eu estava naquela situação? Eu me olho hoje, me olho lá e onde é que eu estava? Eu não estava lá dentro, certo? Então que isso pare, que isso vá diminuindo. Eu quero estar dentro aqui, ó, dentro de mim, com os meus pensamentos, fazendo a minha história, não vivendo no mundo, o mundo do outro. Enquanto a gente está vivendo o mundo do outro, quem está vivendo o nosso? Quem está criando o nosso mundo se eu estou lá enfocada no outro? Né? Ninguém? Não tem ninguém. Ou tem. Ou tem e a gente não está vendo. Então, isso assim, dedicar um espaço, tá, gurias? Deixar um espaço para essa meditação, para conectar com os animais de poder, né? Aqui, sugestões, eu vou mandar isso para vocês, tá? Sugestões de material para estudar. Filmes que são muito legais. Lucy, você já deve ter visto. Que essa, claro, é através de uma droga poderosíssima, mas ela vai se dissolvendo, né? Ela vai entrando em estados de consciência cada vez mais elevados, tá? Quem Somos Nós, que é um documentário antigo, bem antigo, que é Quem Somos Nós. Alpha, que é um filme sobre lobo, né? Que é muito legal também. A Encantadora de Baleias, que é um filme bem legal também, com essa ligação com as baleias. Livros que são legais. A Luz, Espírito Vivo, de Omran Ivanov. Ele é um mestre húngaro que já faleceu também. Muito legal, muito legal. Ele fala muito, sim, dos animais, dos reinos. É muito bonito, sim. Os livros dele são muito bonitos. Mantra Yoga do Surjavan, porque para trabalhar com os decretos, no Mantra Yoga do Surjavan também tem as leis universais. Tem as leis universais do Kybalion e ele colocou mais uma ou duas. Então é bem legal também para ler as leis universais. E quero fazer um decreto sem ideia. Lá tem um monte. Tem um monte de decreto. O Kybalion, que é esse livro que eu mando para vocês ali, eu tenho ele em PDF. Eu não botei aqui, mas a Esfera também é um livro bom de ler. Também de Surjavan. Me lembrem ali no grupo. E esse livro que eu estou lendo agora, né, quase terminando, que é o Como Se Tornar Supernatural, com o Joe Dispenza, porque ele explica bem claro como é que o corpo atua. Toda a parte física, a parte química, a parte elétrica, a parte magnética, tudo. E como é que a gente às vezes não consegue mudar, porque o nosso corpo não está ajudando. Então tem uma parte também que o nosso corpo precisa ajudar. Para vocês darem uma estudadinha também. Beleza? Eu mando depois ali para vocês. Aqui, saí dali agora. Eu mando para vocês esses slides para vocês terem também. Agora sim, se vocês tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, se quiserem complementar algo, se quiserem compartilhar algo, é o momento. Agora, tudo calada. Obrigada, Judenada. Se não tem, a gente vai para uma visualização? Bora lá? Sim? Beleza. Oi, Ju. Muito obrigado, disse Chantame. É que eu estava com o microfone desligado, eu estava falando. Tá bom. Obrigada. Foi uma delícia todas as aulas, pena a outra que eu não pude participar, mas eu pude ouvir, já estava gravado, então tá ótimo, só gratidão mesmo, sabe? É muito bom te ouvir falar, é muito bom adquirir assim devagarinho todo esse conhecimento que você pode estar passando para a gente com tanto carinho, com tanta sabedoria. Muito obrigada. Inclusive, o que eu não lembrei. Se vocês quiserem, né, galera, é bem livre. Quem quiser fazer um depoimentozinho curto, assim, daí eu posso usar também para minha próxima jornada. Se vocês tiverem afim, pode deixar escrito ali no grupo. Se não tiver afim, não precisa, tá? Mas é legal, assim, a galera gosta mais de ouvir às vezes. Amanhã também, né? Porque eu tenho mais uma aula agora com o Beija-Flor. Tá.
Tu precisa sair, né, Ju? Não, mas eu quero fazer Ah, o fica encerramento. então tá. Então, beleza. Vou atrasar um pouquinho lá, não tem problema. Tá, então vamos lá. Se quiser fechar teu microfone agora, Ju, para não dar uma ressonância aqui. Beleza. Estão escutando bem a minha voz, escutando bem o tambor? Bem? Beleza. Então fechamos os nossos olhos para esse mundo externo. Traz a tua consciência para a tua respiração, inala, bem profundo, bem lento. Vai inalando e exalando, conforme é confortável para você. Por uns instantes só escuta o som do tambor. E começa a buscar dentro de você, começa a visualizar como que é o teu altar interno, como que é o teu refúgio. Deixa que vem na tua mente as imagens, os perfumes. Vai alimentando, vai nutrindo a imagem que vier. Se é uma praia, se é um cristal gigante, se é uma árvore, uma floresta, uma montanha. Deixa que vai chegando essa imagem que é muito familiar para você, do teu refúgio interno, de tu refúgio interno. E à medida que você vai reconhecendo esse espaço, te visualiza nesse espaço, te visualiza nesse refúgio. Qual é a vestimenta que você está usando? Quais são as joias? Você tem joias? Qual é a cor da tua aura? Como que está a tua esfera? Você está dentro da tua esfera? Quais são as cores da tua esfera? E vai observando os elementos desse lugar também. Que elementos tem aí? Tem flores? Tem cristais? Tem plantas? É mais sutil? É mais colorido? Como é esse espaço? Como é esse teu refúgio? Como você se sente ali? E vai ampliando um pouquinho mais a visão do teu refúgio e percebe aonde ele está. Ele está numa alta montanha, ele está dentro de uma floresta. Observa onde está o teu refúgio, quais são os elementos que fazem parte desse refúgio. Visualiza agora ali com você, bem perto de você, os teus animais de poder. Visualiza teu felino, bem forte, bem protetor, bem saudável. Visualiza teu canino, tua ave, teu aquário.
aquático, teu mamífero. Visualiza teus animais de poder junto contigo no teu refúgio interno. Visualiza eles bem bonitos, bem limpos, bem vibrantes. Formando parte do teu refúgio. E peço a bênção agora para cada uma de nós, dos elementais da terra, do espírito da terra, para que possamos sempre ter pernas fortes, corpo forte, saudável, vital, que o espírito da terra, que os elementais da terra abençoem nosso corpo, abençoem a nossa prosperidade, o nosso trabalho, que nossos pés sempre possam trilhar por caminhos férteis, de muita prosperidade, de muita riqueza. Peço a bênção dos elementais do ar, do espírito do ar, que abençoe a nossa mente, que sempre possamos ter uma mente limpa, clara, lúcida, harmônica, centrada, uma mente positiva, criativa, uma mente que vê a vida antes que ela aconteça, uma mente que possa criar o hoje, esse momento, da maneira que desejamos. Peço a bênção dos elementais da água, de Iemanjá, da Dama do Rio, da Dama das Neves. Peço a bênção do Espírito da Água, que abençoe o nosso coração, para que sempre possamos ter sentimentos nobres, alegria, confiança, fé na vida, fé em nós mesmos, que sempre estejamos cercadas por amigos, por pessoas legais, por pessoas positivas. Peço a bênção dos elementais do fogo, peço a bênção do espírito do fogo, que esse avô abençoe o nosso brilho, a nossa luz, o nosso sol interno, para que sempre tenhamos a coragem de brilhar com a nossa própria luz, para inspirar o bem, para inspirar o amor, para inspirar a alegria, a beleza, a luz. E peço a bênção da luz solar, peço a bênção da montanha branca, peço a bênção dos grandes mestres, peço a bênção em especial nesse momento para a nossa vida, do espírito do amor, que a nossa vida seja guiada pelo amor, que os nossos corações sintam o amor, que possamos expandir o amor, que essa força antiga, que esse poder, que essa magia, que se resume no símbolo, na palavra amor, esteja sempre presente na nossa vida, que possamos nos amar imensamente, que possamos irradiar, vibrar a energia do amor em nossa vida, na vida dos que nos cercam, na vida das pessoas que precisam, que o amor seja uma constante presença dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E agradecemos nesse momento aos nossos animais de poder por toda essa jornada. Agradecemos aos nossos animais de poder por toda a força, pela beleza, pela luta, pelo mundo selvagem, pelos insights, pela intuição, pela visão, pela coragem, pelo amor, por tudo que eles entregam, por tudo
porque eles nos conectam. Agradecemos aos nossos animais de poder por ter salvado nossas vidas em inúmeras vezes que nós nem lembramos, por ter nos protegido, por ter nos guiado por caminhos de luz, de evolução, pela alegria, pela confiança, por essa amizade milenária que existe entre nós e eles, de muitas vidas, de muito tempo. Agradecemos a essa força. E nesse momento tomamos uma decisão de proteger, de cuidar, de nutrir os nossos animais de poder, de escolher as nossas decisões que não prejudiquem nossos animais de poder, de estar presente, de ser cuidadosa, amorosa, de nutrir essa amizade com eles durante todo o tempo. E agradecemos aos grandes mestres que habitam esse planeta, que já habitaram esse planeta, por deixar pegadas de luz, pegadas de amor, pegadas de evolução para que a gente possa seguir. Olha novamente a esse refúgio interno teu, agradece, vai retornando para cá, mantendo dentro de você essa imagem, esse lugar, para quando você quiser voltar, e vai trazendo tua presença para esse espaço agora, para esse momento, com uma respiração profunda, traz tua presença para cá. No teu tempo, pode ir abrindo os olhos e voltando para cá. E assim, galera, então assim, ó, vocês podem fazer essa visualização quando quiserem. É legal agora, assim, ó, sair daqui, né? Eu já tô aqui, ó. Tem um caderninho para você escrever o que você viu, especialmente do teu refúgio interno. Como é esse refúgio? Como ele é? Que elementos ele tem? Escreve ali. Pelo menos as coisas principais para você não esquecer. Trabalhar bastante nisso, trabalhar bastante no refúgio interno, trabalhar bastante na esfera de poder, trabalhar bastante com os teus animais, nos teus projetos, tá? O grupo vai permanecer um tempo ainda. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer lá. Se é alguma coisa privada, pode fazer também. Eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? Mas manter é mais desafiante, né? Quando a gente não tá junto assim. Mas manter essas disciplinas, manter essas práticas. Escolhe uma das práticas que foi dada ali, que tu gosta. Mas eu recomendo a esfera. Refaz o teu altar de poder, amanhã, já vê ali um dia, refaz o teu altar, limpa, deixa no teu altar só o que você vai realmente programar, o que não for programado, você guarda os elementos, limpa, guarda. Nós estamos daqui a pouquinho chegando na primavera, então já vai se preparando para essa nova estação, já vai terminando bem o inverno, né? Vai eliminando o que não serve e tal. Eu diria que é isso, galera. Chantami, tú habías dicho algo como que vas a hacer un taller a continuación o algo, entendí muy bien qué fue lo que dijiste antes. Não, Jaquimbim, eu vou fazer como eu antes hacía toda semana uma classe que é aberta. Ah, Vou seguir com isso e quizá ya, outros temas, quizá o tema, por perfecto. exemplo, do refúgio, ou o tema
No sé, que es relacionado no solamente a los animales de poder, pero es relacionado a nuestra evolución. Entonces voy a Ujú. seguir con eso, voy a empezar en septiembre. Y ahora voy a dar una Ya, pausa y septiembre empiezo, ujú. y ahí pongo Sí, en el grupo para ustedes también, ya. ¿tá? Y había dicho que íbamos a tener un precio especial si queríamos hacer consulta Sí, eso contigo. sigue. Ajá. Hablamos por interno entonces. Ya, Sí, súper. eso va a seguir. El momento que Muchas ustedes gracias. quieran, está abierto. Ya, No para muchas la gracias. próxima vida, pero cuando quieran va a estar abierto. ¿Sí? Ah, tá. Bueno, niñas, foi um gosto estar com vocês, um prazer estar com vocês, né? Se vocês quiserem escrever ali no grupo ou me mandar pelo privado um depoimento curtinho, eu agradeço. Isso ajuda bastante na divulgação. E qualquer coisa também eu vou estar por aí. Pode me chamar no privado, pode me chamar no grupo, tá? Eu vou estar por aí com vocês. Tá bem? Jantami foi genial, foi maravilhoso. Sem palavras, foi maravilhoso. Muito obrigada. Que bom, Anne. Que bom que você gostou. Sí, muchísimas gracias. Arro. Yo las acompañaba mientras estaba en el trabajo, pero igual disfruto mucho de todo lo que estabas enseñando. Que bueno, Así que Jacqueline. muchas gracias. Graças Sí. a você. Então tá, galerinha. Simbora? Jantami, você vai deixar as aulas gravadas assim para sempre? A gente pode assim, não precisa ter Sim, pressa para ver. claro, porque tá ali no grupo, né? Fora essa última que eu, em vez de gravar no computador, eu gravei na nuvem, mas eu acho que ela fica também, que tem o link daí. Mas as outras, baixem a aula no computador de vocês e aí vocês vão ter a hora que vocês quiserem. Tá, Só baixar a gravação aí vocês têm quando vocês quiserem ver, tá. tá? Obrigada. Nada. Tá bom, gurias? Então, um beijo grande e a gente tá se vendo por aí. Beijo. Tchau, tchau. Aqui, epa. Ah, não olhei se tinha pergunta no chat. Não, acho que não. Tá, super. Beijo.